Olá! Hoje a gente vai olhar para uma das imagens mais famosas de toda a história, mas de um jeito totalmente diferente. Não como arte ou religião, mas como tecnologia. Isso mesmo. Vamos analisar a crucificação como uma peça de engenharia romana que foi projetada, nos mínimos detalhes, com um único e terrível objetivo: maximizar a dor e o terror público. Bom, vamos mergulhar nessa história. Vamos fazer um exercício rápido. Se eu digo a palavra crucificação, qual é a primeira imagem que, pá, aparece na cabeça? Para quase todo mundo, é a mesma cena, não é? É aquela imagem clássica que a gente vê em todo lugar, imortalizada por séculos de arte, principalmente na Renascença. O corpo pendurado de uma forma que é quase serena, artística, com os pregos atravessando bem no meio das palmas das mãos. É uma imagem fortíssima, que virou um verdadeiro ícone cultural. Só que a ciência, a arqueologia e a medicina contam uma história bem diferente. Uma história muito mais calculada, muito mais fria. A realidade por trás desse ícone revela uma crueldade metódica, quase científica, onde absolutamente nada era deixado ao acaso. E para a gente começar a desmontar essa imagem, o ponto de partida tem que ser o mais básico de todos: os pregos. Onde é que eles iam de verdade? E mais importante ainda, por quê? E aqui a gente já dá de cara com a mentalidade romana. Eles eram engenheiros, acima de tudo. A palma da mão é só carne, gordura, tendão. Ela simplesmente não aguentaria o peso de um corpo adulto. A gravidade ia rasgar a pele e os tecidos e o corpo ia cair. Para os romanos, isso seria uma falha, uma execução ineficiente, inaceitável. A solução deles foi puramente estrutural. Usar uma âncora anatômica que já existia no corpo, o pulso. E eles sabiam exatamente onde ir. Não era em qualquer lugar do pulso. Havia um ponto específico, um pequeno vão entre os ossos do carpo, que hoje a gente chama de espaço de Destot. Um prego cravado ali não ia só atravessar tecido mole, ele ficava travado, espremido entre os ossos. Era a garantia mecânica de que o corpo ficaria suspenso, não importava o quanto a pessoa se debatesse. Mas a genialidade sádica desse projeto não era só a fixação, era o que mais passava por ali. Ao cravar o prego exatamente naquele ponto, era praticamente impossível não acertar em cheio, ou no mínimo esmagar, um dos nervos mais importantes do braço, o nervo mediano. E a gente não está falando de uma dor comum, de um corte, estamos falando de dor neurológica. Sabe quando a gente bate o cotovelo e sente aquele choque no braço todo? Imagina isso, só que 1000 vezes pior e sem parar. As fontes descrevem como uma sensação de choques elétricos ou metal derretido correndo pelas veias. Cada mínimo movimento, cada contração muscular virava uma nova onda de tortura insuportável. A dor em si se transformava na arma principal. Mas essa dor absurda era só o começo, porque ela alimentava diretamente a verdadeira causa da morte na cruz. E acredite, não é nada do que a maioria das pessoas pensa. Isso nos leva a mais um mito que precisa ser derrubado. A morte na cruz raramente vinha pela hemorragia. Sim, as feridas sangravam, claro, mas não o suficiente para ser fatal de forma rápida. O verdadeiro mecanismo da morte era muito, mas muito mais lento e agonizante: a asfixia. A pessoa morria literalmente sufocada pelo peso do próprio corpo. E aqui está o ciclo infernal que os romanos criaram. Pensa comigo, com os braços esticados para cima, a caixa torácica fica travada, como se estivesse sempre inspirando. Para conseguir expirar, para soltar o ar, a pessoa precisava fazer um esforço sobre-humano, se empurrar para cima usando os pés pregados como apoio. E cada vez que fazia isso, sentia aquela dor excruciante nos pulsos e nos pés de novo. Então cada respiração era uma escolha consciente entre uma agonia indescritível e morrer sufocado. Esse ciclo se repetia até a exaustão total, quando os músculos simplesmente não respondiam mais. Aí o dióxido de carbono se acumulava no sangue e o coração parava. A gente olha para tudo isso e a pergunta é inevitável. Para que tanto trabalho? Por que os romanos se deram ao trabalho de projetar um espetáculo de agonia tão sofisticado? É porque a crueldade não era um efeito colateral do sistema, era o objetivo principal. A crucificação nunca foi só um método de execução. Ela era, na sua essência, uma arma de guerra psicológica. A melhor analogia, talvez, seja pensar nela como um outdoor aterrorizante, colocado bem no meio da cidade para mandar a mensagem mais clara e brutal possível sobre o poder de Roma e o que acontecia com quem o desafiasse. E para que essa mensagem chegasse a todos, tudo era calculado. As cruzes eram erguidas nos lugares de maior movimento, estradas, portões de cidades. Era uma morte humilhante,
chamada de suplício de escravo, e era reservada só para quem estava na base da pirâmide social. Rebeldes, escravos, piratas, enfim, não cidadãos. A pessoa era despida, exposta por dias ao sol, à chuva, aos animais, ao escárnio público. O objetivo era aniquilar completamente a dignidade daquela pessoa, transformá-la num exemplo antes mesmo da morte chegar. Ok, até agora a gente falou de textos, de medicina, mas e a prova física? Por séculos, tudo que se tinha era teoria. Até que um dia, a teoria virou osso, literalmente. O ano que muda tudo é 1968. Uma descoberta feita perto de Jerusalém virou o jogo completamente. Arqueólogos encontraram uma pequena caixa de pedra, um ossuário, com os restos de um homem do primeiro século chamado Yehohanan. E o incrível é que até hoje esse é o único esqueleto com evidência direta de uma crucificação romana que já foi encontrado no mundo. E o detalhe mais chocante estava no calcanhar dele. Atravessado de lado, ainda preso no osso, havia um prego de ferro de quase 12 centímetros. Isso basicamente destruiu a imagem tradicional dos pés, aquela de um pé sobre o outro, fixado com um prego só. Não. Os pés de Yehohanan foram pregados separadamente, um de cada lado da madeira vertical da cruz. Agora tenta imaginar a consequência disso. As pernas ficariam flexionadas, com os joelhos apontando para fora, numa posição totalmente antinatural e forçada. E aí a gente conecta isso de volta com a respiração. Nessa posição, a capacidade de fazer força para se erguer é mínima. O ato de se empurrar para cima para poder respirar se tornava exponencialmente mais difícil e, claro, mais doloroso. A descoberta de Yehohanan mostrou que a geometria da tortura era ainda mais sofisticada e cruel do que se imaginava. Então, para a gente resumir os grandes mitos que caíram por terra. Os pregos não iam nas palmas, mas nos pulsos, por uma questão de engenharia e para causar dor neurológica. A morte não vinha da perda de sangue, mas lentamente por asfixia. E os pés não eram sobrepostos, mas pregados de lado, tornando a respiração ainda mais difícil. Fica muito claro que nada ali era por acaso. Cada detalhe foi friamente deliberado. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta. Uma questão bem pragmática, na verdade. Se o sistema era projetado para durar dias, como é que os soldados decidiam a hora que ia acabar? Existia algum procedimento para acelerar o processo? Será que havia uma logística, uma burocracia da brutalidade para administrar tudo isso? É um pensamento bem inquietante, não é? Bom, se essa análise sobre a engenharia da crucificação foi surpreendente, imagine só o que outra evidência tão famosa quanto controversa pode nos dizer: o sudário de Turim. Será que as marcas que estão nele confirmam o que a gente viu aqui hoje? É isso que vamos investigar na nossa próxima análise. Para não perder, se inscreva aqui no canal e aproveita para deixar nos comentários qual foi o detalhe dessa história que mais te chocou. A gente se vê lá!